Salve, salve pessoal, aqui é o professor Vlad. Hoje quero falar com você sobre mais um item ou mais um grupo de contas do balanço patrimonial. Quero falar hoje sobre o imobilizado. O imobilizado que está localizado do lado do ativo na demonstração financeira chamada balanço patrimonial que nós já verificamos aqui no canal. Podemos então dizer que o imobilizado é o ativo de uma empresa, ok? Um grupo, pessoal, de extrema importância que deve ser muito bem analisado para fins de investimento, para fins de analisar uma performance de uma empresa. Como a ideia é sempre fazer o link da contabilidade para a prática, esse grupo deve ser sempre observado quando estamos analisando a compra de um ativo, ou seja, uma ação ou um fundo imobiliário, pois ele pode justificar muitas vezes o fato de uma empresa ser boa pagadora de dividendos ou não. Para fins contábeis, é mais uma conta simples. Eu vou tentar acabar com esse mito. Vamos lá. Ela é uma conta simples, exceto quando nós estamos falando de atualização a valor justo. Pois quando estamos falando de atualização a valor justo, entra um certo grau de subjetividade. Daí é uma coisa um pouco mais complexa que eu não vou tratar aqui com vocês. A Lei 6404 de 76, já mencionada aqui como a Lei das SA, como é conhecida, conceitua que as contas a serem registradas no ativo imobilizado, para simplificar, eu vou dizer que não são as contas. Ela menciona quais são as operações de gasto que uma empresa tem que devem ser classificadas como ativo imobilizado. Acho que fica melhor assim. A definição da lei é: ativo imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Nossa, professor, que complicada essa definição. Calma, pessoal, eu vou tentar simplificar como é a ideia aqui do canal, ok? Já o pronunciamento técnico, o CPC 27, que fala sobre ativo imobilizado, pronunciamento esse que foi aprovado pela CVM, tornou obrigatório pela resolução do CFC 1177 de 99, define o imobilizado como ativo tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviço para aluguel a outros, ou para fins administrativos e que se espera utilizar por mais de um ano. Bom, eu acho que essa definição ficou um pouco melhor, pessoal. Chega de definição legal e termos complicados, eu vou tentar simplificar um pouquinho aqui. Vamos usar para isso palavras da própria definição legal, ok? Do grupo de imobilizado. Não quero fugir da definição legal, vou apenas tentar simplificar, vamos quebrar essa definição. Então o CPC, ele diz que é um ativo tangível. Já a lei das SAs, ele menciona como bens corpóreos. O que quer dizer isso, pessoal? O item que vai ser ativado ou registrado nessa conta necessariamente tem que ser um item em que eu possa pegar, ok? Vamos continuar, pessoal. Na definição da lei das SA, ela menciona destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercida com essa finalidade. Já na definição do CPC, ela coloca mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos. Aqui, pessoal, está a chave do entendimento desse grupo. O ativo imobilizado, basicamente, são bens que eu posso pegar, que são utilizados para produção, para geração de receitas, ou seja, para a manutenção da atividade da empresa. Se uma empresa é uma indústria, ela necessariamente tem que ter uma produção, uma fábrica. Ok? Então, todos os equipamentos que ela usa nessa produção devem ser classificados como ativo imobilizado. Já se uma empresa tem um negócio de compra e venda, ou seja, uma distribuidora de mercadorias ou uma loja, essa empresa
essa empresa não vai ter máquinas. Mas, por exemplo, os veículos que ela utiliza para fazer entrega dessa mercadoria, esses são utilizados para fins da manutenção da atividade, concorda? Então, ele deve ser classificado como imobilizado. Professor, mas se eu pensar em uma empresa como, por exemplo, eu gosto de mencionar exemplo de empresas que são negociadas em bolsa, já que é o foco do nosso canal. Se eu pensar numa empresa como a Odontoprev, uma grande empresa geradora de caixa, pagadora de dividendos, ela não tem máquinas, porque não produz. E ela sim presta um serviço. Então, não tem carro, não tem carros, não tem caminhão, porque não faz entrega. Então, o que ela tem como imobilizado, pessoal? Ela tem como imobilizado móveis e utensílios, computadores, instalação do escritório, softwares. Esses são os imobilizados dela, perfeito? Mas vamos lá, pessoal. Para termos entendimento completo, faltou o finalzinho da definição do CPC, que diz o seguinte: e que espera utilizar por mais de 1 ano. Isso, pessoal, é muito importante para a definição do imobilizado. Necessariamente tem que ser um bem, ou seja, um item que tenha a sua vida útil estimada em mais de 1 ano. Vamos dizer assim, tá? Então, a Odontoprev, quando compram os móveis para seu escritório ou o próprio computador, são itens que serão utilizados por mais de 1 ano? Sim, exatamente isso. Então, são classificados como imobilizados. Outro aspecto importante de analisar é o valor do item. Se estamos falando de item pequeno, de valor pequeno, esse valor geralmente já é registrado diretamente como despesa, ok? O fisco, ou seja, o governo, lá na parte fiscal, a parte que fala da tributação, permite jogar diretamente para o resultado gastos de valores pequenos, mesmo que sejam caracterizados como imobilizado. Não sei dizer qual é esse valor atualmente, porque eu particularmente, pessoal, não gosto de pensar na contabilidade como com a visão do fisco, ok? Agora, pessoal, eu quero mencionar para vocês algumas contas a título de exemplo que estão no grupo de imobilizado. Então, temos bens em operação, terrenos, obras civis, instalações, máquinas, aparelhos e equipamentos, equipamento de processamento eletrônico de dados, sistema aplicativos, o software, móveis e utensílios, veículos, ferramentas, florestamento e reflorestamento, benfeitoria em propriedades arrendadas, imobilizado e em andamento. Mas vamos pensar agora, pessoal, na contabilização desse item, tá? Do imobilizado. Mesmo para quem está tentando entender esse grupo de conta para fins de analisar o investimento, ou seja, uma visão prática, é importante entender essa contabilização. Então, vamos lá. Quando eu compro uma máquina à vista, o que eu faço? Eu registro a entrada dessa máquina, debitando uma conta de máquinas e equipamentos dentro do grupo de ativo imobilizado, e eu faço a saída desse dinheiro na conta de banco. Essa é a contabilização simples e fácil dos itens do ativo imobilizado. Tá bom. Agora, pessoal, vamos imaginar então que eu comprei uma máquina e depois de 3 anos, vamos pensar que se trata de um computador da Odontoprev. Depois de 3 anos, esse computador provavelmente estará ultrapassado e nós teremos que ter uma máquina mais moderna, certo? Ou até mesmo um outro exemplo, um veículo utilizado para a entrega de uma distribuidora. Imagina um veículo que roda 500 km por dia. No final de 3 anos, esse veículo terá rodado mais ou menos uns 400 mil quilômetros. Esse desgaste do carro ou essa desatualização do computador gera uma perda de valor, vocês concordam? Como que fica o valor desse ativo que registramos na conta do imobilizado? Essa perda ela fica da seguinte forma, pessoal. Surge um grupo de contas chamada depreciações. O que são as depreciações? Basicamente, depreciação é o registro e reconhecimento no resultado da desvalorização ou desgaste de um item do ativo imobilizado. Então, cada conta deve ter a sua conta de depreciação. Então, vejamos. Veículo, eu tenho lá o veículo valor X, abaixo da conta de veículo eu tenho uma conta chamada depreciação de veículos, uma conta que está reduzindo o valor dos veículos. A mesma coisa para edifício. Edifício
eu tenho uma conta depreciação de edifício. Máquinas e equipamentos, eu tenho uma conta depreciação de máquinas e equipamentos. Chamamos essa conta, pessoal, de conta redutora, ok? Por quê? Porque ela está reduzindo o valor da respectiva conta do ativo imobilizado. E como que registramos esse valor? Como que identificamos esse valor que deve ser registrado como depreciação? E como é feita essa contabilização? Simples, pessoal. Vou explicar para fins contábeis. Como eu disse, gosto de ver a contabilidade sem a interferência do governo com as regras fiscais. A contabilidade, pessoal, ela é universal. Ela é válida no mundo inteiro, são as mesmas regras. Já as regras fiscais, ela muda de país para país, ok? Por isso da importância de não ser um contador do governo, um escriturário do governo. Nós temos que entender a contabilidade e se preocupar com a boa prática da contabilidade, ok? Então, vamos voltando. Então, como se calcula a depreciação? Você olha o bem adquirido e analisa qual é a vida útil desse bem. Por exemplo, se acharmos que um carro depois de 3 anos não tem nenhum valor residual, ou seja, vai virar sucata, vamos calcular a depreciação desse veículo em 3 anos. Esses 3 anos serão representados por uma depreciação anual de 33%. Então, um veículo de 100 mil reais, no final de um ano, ele terá uma conta redutora chamada depreciação de veículo, com um valor de 33% dos 100 mil. Na verdade, 33,33, né? Para que no final de 3 anos o valor seja zerado. Então, eu tenho um veículo 100 mil, depreciação de veículo 33 mil no final de um ano. E o que vamos fazer em termos de registro com esses 33 mil? Vamos registrar, pessoal, uma despesa de depreciação no resultado. E vamos registrar a contrapartida dessa despesa como uma conta redutora do ativo lá no grupo de imobilizado, justamente essa conta que eu estou demonstrando aqui, que é a depreciação do veículo, ok? Então eu vou registrar a despesa no resultado contra essa redutora no ativo. Dessa forma, anualmente, nós estamos reconhecendo 33 mil no resultado. E no final de 3 anos, teremos reconhecido o valor integral do ativo, que virou sucata. Ou seja, no final de 3 anos, os 100 mil de veículo vai ter uma conta redutora, depreciação de veículo, menos 100 mil, resultado zero. Ok? Por quê, pessoal? Porque toda vez que nós compramos um material de escritório, pagamos aluguel, reconhecemos esse pagamento, esses gastos no resultado. O que acontece com isso? Diminui o lucro daquele período. O mesmo vai acontecer com o imobilizado. Só que quando nós compramos, a gente já explicou lá no começo, nós registramos a saída do dinheiro do banco e o registro do ativo, ou seja, não foi nada para o resultado. Quando eu reconheço a depreciação desse item, é o momento em que eu estou fazendo o reconhecimento da despesa no resultado. A grande diferença é que é um reconhecimento temporal, ou seja, ele acontece conforme o desgaste ou a desvalorização do ativo. Pessoal, resumidamente é isso. Claro que estou tentando falar em alguns minutos de um tema que levaria horas para detalhar, praticar, para que seja compreendido perfeitamente. Mas a ideia é dar uma visão básica pensando como investidor. Vamos imaginar grandes empresas como WEG, Petrobras, a Aviação Azul, empresas que necessitam de imobilizado para gerar o seu negócio. Vamos refletir. Se ela precisa de imobilizado, ela precisa investir altos recursos nesse ativo. E pior, ela precisa investir isso periodicamente. Precisa estar substituindo sempre esses ativos, ou seja, investindo cada vez mais. O que acontece então, pessoal, com uma empresa dessas? Ela pode gerar um lucro, ela tem um lucro, mas muitas vezes a geração de caixa não é na mesma proporção desse lucro. Por quê? Porque ela precisa pegar parte desse caixa e reinvestir na compra do imobilizado, na substituição do imobilizado. Ou ainda, além dela usar parte do recurso do caixa, ela ainda vai se endividar. Ou seja, ela vai fazer dívida para poder comprar esses itens do ativo imobilizado. Agora, se nós pensarmos em empresas de serviço, por exemplo, eu gosto de citar exemplo, mais uma vez, empresas que são negociadas na Bolsa. Banco do Brasil, Seguridade, a Sul América, a própria B3, a Odontoprev, que eu já mencionei,
são empresas que não necessitam investir valores altos em imobilizado, porque são empresas de serviço. Dessa forma, o resultado gerado praticamente vira caixa e esse fica disponível para ser distribuído, se assim for a vontade da empresa. Então, professor, com isso eu defino que eu vou comprar só ativos que não necessitam de investimentos em imobilizado. Não, não e não, pessoal. A ideia não é criar uma regra, ok? A ideia, pessoal, é conhecer o conceito básico da contabilidade e analisar caso a caso. Se eu for criar uma regra e pensar dessa forma, eu vou deixar de investir, por exemplo, na Taesa. Porque para mim, por que a Taesa? A Taesa é uma transmissora de energia e acaba fazendo um investimento enorme em equipamento. E eu considero hoje a Taesa como a principal pagadora de dividendo na bolsa no momento, é claro. Então, pessoal, qual é o segredo? O segredo é que nós temos que analisar caso a caso, porque cada negócio, em cada segmento, existe uma particularidade. Por isso é que eu digo que um indicador sozinho não quer dizer nada, ou a análise de uma única demonstração financeira também não quer dizer nada, ok? Temos sempre que expandir as nossas análises. Temos que ir fundo na análise dos relatórios, leitura de notas explicativas e procurarmos com o tempo eliminarmos os termos que são desconhecidos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se chegaram por aqui, por acaso, se inscrevam no canal, dê um like se gostou, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos e fique à vontade, pessoal, para escrever, pois eu respondo com muito carinho todas as mensagens construtivas, ok? Um grande abraço a todos.